Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 39º episódio do SoundersCast, o primeiro podcast em português sobre o Seattle Sounders, o maior e melhor time da MLS. Bom, eu sou o PJ, diretamente de Seattle, para falar hoje desse jogo que aconteceu ontem, no sábado, Seattle Sounders 0, Vancouver Whitecaps 0. E a gente pode analisar esse jogo sob dois prismas, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o time continua invicto, então desde a retomada da Leagues Cup. Somente uma derrota contra o Atlanta United no primeiro jogo. De lá para cá são 8 jogos com 3 vitórias e 5 empates. Então o time não perde já há algum tempo. Outro fato interessante desse empate é também a invencibilidade contra o Vancouver Whitecaps quando jogam no Lumen Field. Então, desde 2016, quando aconteceu a última derrota para o Whitecaps no Lumen Field, são 10 jogos, 8 vitórias e agora 2 empates. Então, esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que são 2 pontos que escaparam e 2 pontos que podem fazer falta lá no final da temporada regular, na tabela de classificação, onde pode determinar o mando de campo dos jogos nos playoffs. Então, hoje a gente vai falar mais no final da tabela de classificação, mas talvez são 2 pontos que ficaram pelo caminho e que vão fazer falta no final. Bom, sobre a escalação do time, então, poucas mudanças. Deixa eu tentar colocar isso na tela para você que está acompanhando via YouTube. Deve conseguir ver agora uma imagem da escalação, ou pelo menos do time que entrou a campo. Goleiro Stephen Fry, Alex Roldan, Yeimar, Jackson Reagan no Ru na defesa, João Paulo e Obed Vargas. Desculpa, não o Vargas, o Atencio, João Paulo e o Atencio. E ali do meio para frente tem o Christian Roldan, o Nico Lodeiro, Léo Chu e o Jordan Morris. Então, as duas mexidas que o Schmetzer fez para esse jogo foram, primeiro, a entrada do Atencio, novamente no meio campo, ele que vem revezando com o Vargas, e para esse jogo ele escolheu o Atencio, e o Nico Lodeiro, que também substituiu o Rusnak, que vinha sendo o titular do time. E o interessante dessa foto que vocês estão vendo aqui pelo YouTube é que nesse jogo, como é o último jogo da temporada regular no Lumen Field, eles permitem que os jogadores entrem com os filhos em campo. Então, algumas crianças aí, né, nessa foto. Destaque para o Quinho, o Rafik, que é o filho do nosso querido Léo Chu. Bom, vamos falar do jogo. Primeiro tempo, então, e um primeiro tempo foi bastante equilibrado. Posse de bola, 50% para cada lado, 3 finalizações para cada lado. E o Vancouver, que até começou com mais posse, os 10 primeiros minutos só deu Vancouver, depois o Seattle conseguiu equilibrar, chegando por 2 vezes ali entre os 12 e 15 minutos. Depois o Vancouver voltou a equilibrar, ou seja, foi um jogo em que os dois lados tinham a posse da bola e chegavam com um certo perigo. O primeiro tempo que teve 3 finalizações de cada lado, como eu disse. Do lado do Sounders, foi uma finalização no gol, para a defesa do goleiro Takaoka, uma para fora e um chute bloqueado. Todas as finalizações do Vancouver foram para fora. E, enfim, foi um primeiro tempo meio chato, meio burocrático, como eu acabei definindo para o Gustavo Guimarães. Foi um jogo de xadrez. No segundo tempo, a coisa mudou e Seattle foi para cima, foi com bastante ímpeto. A gente vê aí dos números 14 finalizações para o time de Seattle, 4 delas no gol, obrigando de novo o goleiro japonês Takaoka a belas defesas, difíceis defesas. 5 finalizações para fora e 5 finalizações bloqueadas, né? Enquanto o Vancouver chegou apenas uma vez. Tanto é que o expected goals ali, que é um número uma estatística que tem sido bastante comentada,
0,84, ou seja, quase um gol esperado, enquanto o Vancouver 0,08, ou seja, quase nada. Então, foi por pouco, foi por detalhes, foi pelo goleiro Takaoka. Se tinha alguém que merecia aquilo de melhor do jogo, foi o goleiro do Vancouver, que acabou garantindo esse empate em 0-0. Né? O Seattle não conseguiu furar essa defesa. Falando um pouco dos brasileiros, e o João Paulo e o Léo Chu começaram o jogo como titulares. O Weber entrou no minuto 72, então acabou jogando aí praticamente 18, com os acréscimos 20 e poucos minutos. O João Paulo, segundo o SofaScore aqui, a nota dele foi 6,9, com destaque ali para alguns chutes que ele teve, que foram bloqueados. E a diferença, quando a gente vê o mapa de calor ali, é que nesse jogo ele teve muito mais oportunidade de estar no campo de ataque. Né? E eu que venho falando que o Josh Attense talvez seja o melhor par para ele, né, nesse meio de campo do Sounders, porque o Josh ele é mais defensivo do que o Vargas, por exemplo, e aí com o Josh o João Paulo acaba tendo mais chances de chegar na frente. Né? Então a gente viu isso por várias vezes, teve 2 ou 3 chutes que ele deu durante o jogo, e acabou que ele contribui muito mais do lado ofensivo quando o Attense está em campo. O Léo Chu, na minha opinião, fez um bom jogo também, 3 chutes a gol, que pararam no goleiro Takaoka, também bastante aplicado na defesa, então acho que foi um bom jogo do Léo Chu, apesar do Schmetz tê-lo tirado com 72 minutos. Ele saiu para a entrada do próprio Weber. Né? E aí o Schmetz acabou mudando o esquema, colocando o Weber como centroavante, e o Jordan, que estava naquela posição, acabou indo para a ponta esquerda, o que para mim não foi uma boa decisão, porque depois disso o time acabou não tendo opção pelo lado esquerdo e ficava mais pelo meio, pelo lado direito, com o Christian Roldan. E o Weber, como eu falei, entrou nos 72 minutos, 18 minutos, ou pouco mais de 20 minutos. Ele teve algumas boas chances, né? Então tem aqui até os números: finalização para fora, finalização bloqueada. Foi perto, essa para fora foi bem próximo, e uma pena não ter entrado. Mais sobre o jogo, Man of the Match, né? Então foi até difícil, talvez, escolher esse prêmio de Man of the Match, mas o pessoal do Sounders acabou concedendo esse prêmio para o Nuhu, que teve um bom jogo, né, mas eu também acho que foi na média ali. Eu acho que o próprio Christian Roldan jogou bem, foi bem acionado. Léo Chu, acho que talvez tenha ficado fora dessa disputa, porque foi substituído ainda no meio do segundo tempo. Mas eu acho que qualquer um que a gente escolhesse ali no Hu, Léo Chu, o Christian, estaria em boas mãos. Outro fato bem interessante, goleiro Stefan Frei. Então, Frei, pela 13ª vez nessa temporada, tem um clean sheet, ou seja, não foi vazado. Ele que agora, com isso, empata o seu próprio recorde de 2017, quando ele também estabeleceu essa marca de 13 clean sheets na temporada regular, e agora ele que soma 104 no total, sendo o terceiro goleiro na história da MLS com o maior número de clean sheets. Então, parabéns aí ao nosso Stefan Frei. Outro ponto interessante aqui é esse questionamento: fim de uma era, né? Então, a ICS, que é a torcida organizada do Sounders, preparou esse tifo que para mim ficou bem bonito, bem legal, um dos melhores que eu já vi nesses últimos anos aí no Lumen Field, uma homenagem ao Nicolas Lodeiro, que provavelmente fez o seu último jogo de temporada regular pelo Seattle Sounders no Lumen Field nesse sábado. Ele tem um contrato até o final do ano, e pelo que tudo indica, não deve ser renovado. Ele que é um designated player, ou seja, um daqueles jogadores do elenco que podem ganhar acima do teto salarial e que não conta para o salary cap do time. Então, muito provavelmente ele não deve renovar o contrato, porque o desempenho dele, a gente vem falando aqui consistentemente,
Episódio após episódio tem caído bastante e se esperava muito mais dele e do próprio Rui Dias. Mas eu acredito, falando do Lodeiro, eu acredito que é o fim de uma era, acredito que a gente está próximo disso. O Schmetzer, na entrevista pós-jogo, ele comentou um pouco sobre isso, mas deixou no ar. Ele até trouxe para a mesma resposta, né, quando foi perguntado sobre a questão do Lodeiro, que o Stefan Frei também está com o contrato terminando no final do ano. Então, ou seja, várias coisas que talvez venham a mudar nos próximos meses em Seattle. Bom, para a gente fechar, passar a régua aqui nessa rodada, vamos falar um pouquinho da tabela de classificação da Conferência Oeste. Então, em primeiro lugar, o St. Louis com 56 pontos, já é o campeão da Conferência Oeste e já está classificado para, se eu não me engano, está classificado para CONCACAF Champions Cup, se não me engano esse é o nome agora. O LAFC vem logo atrás com a vitória fora de casa nesse final de semana, acabou ultrapassando o próprio Seattle Sounders, agora está com 51 pontos o LAFC, e o Seattle agora com 50 pontos. E o Houston vem na sequência com 48, depois o Vancouver 47 e o Real Salt Lake com 46. Né? Então, todos esses aí, até o sexto lugar, correm, existe a possibilidade desses times ultrapassarem o Seattle na próxima rodada. Então, se o Seattle não tiver um desempenho positivo, um resultado positivo, todos esses aí, eles podem, ou alguns desses times podem ultrapassar o Seattle Sounders, fazendo com que o time acabe ficando ali na quinta ou sexta colocação, o que vai trazer o prejuízo de não poder jogar em casa na primeira rodada dos playoffs. Né? Então, é muito importante esse próximo jogo e a próxima rodada para definir quais são os confrontos dos playoffs. Por falar em 50 pontos que o Seattle Sounders conseguiu pela 10ª vez na sua história. Né? Então, esse é um feito, chegar a 50 pontos, são poucos times que chegam. É a 10ª vez que o Seattle alcança essa pontuação. E apenas outros 2 times alcançaram essa mesma marca por mais de 10 vezes. Né? Então, o LA Galaxy e o New York Red Bulls, que são times que estão na MLS desde 96, desde o começo. Então, o Seattle Sounders é o único, ou o primeiro time de expansão da MLS que chega nessa marca. Então, é uma marca também bem expressiva. Pela 10ª vez na história, o Seattle chega a 50 pontos. E o próximo jogo, para encerrar essa temporada regular, é contra o St. Louis City, que acabei de falar, é o líder da conferência. A gente vai jogar fora, a gente vai jogar nos domínios do St. Louis. E esse jogo vai acontecer no sábado, dia 21 de outubro. Então, sem ser esse próximo final de semana, no outro. Ou seja, daqui praticamente 2 semanas, por conta da data FIFA, que acontece nesse próximo final de semana, nessas próximas semanas. E o jogo vai ser no horário diferente. Né? Então, todos os jogos da rodada, que a MLS chama de Decision Day, é a última rodada, e todos os jogos vão acontecer às 22 horas no horário do Brasil, ou seja, vão ser 6 horas no horário de Seattle, esse jogo do dia 21 de outubro. E é um jogo muito importante, e para você que segue a gente aqui no YouTube ou pelo Spotify, pode ter certeza que a gente vai lançar a prévia do jogo na véspera desse jogo. Então, lá para o dia 20 de outubro, a gente deve lançar no YouTube e no Spotify a prévia, que vai contar tudo sobre esse jogo, que vai ser o último da temporada regular. Lembrando também que a gente está fazendo a live da galera via Instagram, então todo dia de jogo, 30 minutos antes da partida começar, a gente faz uma resenha pelo Instagram do Sounderscast, então você é bem-vindo a acompanhar a gente, é bem-vindo a participar, né, como eu disse, a live da galera. Então, fica à vontade para entrar, dar o seu palpite, falar, se você quiser abrir o áudio, o vídeo, fique à vontade, essa é a live da galera. E para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida aqui nesse vídeo, nós agradecemos bastante. É isso aí, pessoal, valeu,
e até o próximo jogo.